Vamos então para um próximo distúrbio funcional. Vamos falar sobre a cólica do lactente. Então, o que é cólica do lactente, pessoal? Isso aqui é um desastre na vida de qualquer pai e mãe que tem a criança com cólica do lactente. Porque esse bebê tem um choro intenso, irritabilidade, inquietação. E isso é a principal manifestação clínica da cólica do lactente, tá? Os primeiros critérios, né, de cólica foram descritos na década de 50 pelo Wessel. Então, aquela regrinha, a famosa regrinha de 3 de Wessel. A gente utiliza ainda a regra de 3 como critério, nos critérios de Roma 4, mas só para pesquisa clínica, tá? Então, vamos lá, vamos direto para os critérios. Para fins de assistência, ou seja, para fazer o diagnóstico, esse bebê tem cólica do lactente, e para fazer algum tipo de intervenção, eu vou utilizar o seguinte critério. Vou falar para vocês critérios de Roma 4, ó. Então, o bebê tem que ter uma idade menor do que 5 meses de vida, no início e no término dos sintomas. Então, isso tudo tem que começar e terminar com até 5 meses. As crises são caracterizadas por períodos prolongados e recorrentes de choro, desconforto ou irritabilidade. Segundo os cuidadores, esses episódios não têm uma causa evidente e os cuidadores também não são capazes de solucionar ou de prevenir essa sintomatologia. Terceiro critério, ganho de peso normal, ausência de febre ou de outras doenças, tá? Então, esse seria o critério para assistência. Agora, você está a fim de fazer pesquisa clínica sobre refluxo? Aí você precisa de relato de choro, desconforto ou irritabilidade por mais de 3 horas em 3 ou mais dias na última semana. Beleza? Segundo critério, né, tem que ter um registro prospectivo de choro, desconforto e irritabilidade durante pelo menos um período de 24 horas. Então, isso para fim de pesquisa. Mas aqui, imagino que a maioria de vocês vai fazer assistência desses bebês. Então, são esses critérios iniciais que eu falei. Lembrar dos meses, tá? Menor de 5 meses. Então, a cólica do lactente, ela pode durar um período prolongado, né? Bem, então, a definição dos critérios de Roma 4, ela foi ampliada. A gente consegue fazer muito mais diagnóstico de cólica agora, porque eu não preciso de 3 horas, 3 dias, etc. E isso fez com que a prevalência de cólica aumentasse, né? Então, a gente tem aqui mais de 20% dos bebês com cólica, tá? Com cólica do lactente, então bebês menores de 5 meses. Uma coisa importante da cólica é que ela está associada com a imaturidade. Imaturidade do sistema nervoso central, imaturidade digestiva, imaturidade imunológica, imaturidade de tudo. Tá? Então, essa é a gênese principal da cólica. E você tem também aqui alteração na microbiota intestinal, também que pode ser uma gênese da cólica, tá? Então, a cólica, ela é um fator que tem uma interferência muito grande na dinâmica familiar. Por isso, esse é um distúrbio que não pode ser negligenciado pelos cuidadores, né, por nós, promotores de saúde, de maneira nenhuma, tá? As crianças que têm cólica, que têm choro e irritabilidade excessiva, são sujeitas a serem as maiores vítimas de violência, especialmente a síndrome do bebê sacudido. Então, cabe a nós, pediatras, reconhecer famílias de risco, então aquelas que estão muito ansiosas, muito estressadas, porque não conseguem dormir direito, e fazer intervenção para que essas violências não aconteçam, tá? Existe uma grande dúvida se a cólica é um distúrbio gastrointestinal ou se ela está muito mais associada com alterações neurológicas. Tanto que, em 2025, quando for sair o Roma 5, que é a próxima atualização, vai haver uma mudança do nome cólica do lactente, porque a cólica te remete a pensar na barriga automaticamente. Mas existe essa dúvida se os sintomas eles estão relacionados com o trato gastrointestinal ou estão muito mais relacionados ao sistema nervoso central. Então, muito provavelmente, o nome da cólica vai mudar para choro do lactente lá no futuro, tá? Muito bem. Se a cólica é causada pela imaturidade do trato gastrointestinal, do sistema nervoso central, alterações de microbiota, etc., como é que eu vou tratar isso daqui?
O tratamento da cólica, ele tá ligado à tranquilização dos pais e orientação de que isso vai passar. Mas isso é um grande desafio, né? Tranquilo, falar só que vai passar aí o choro do seu filho. Espera 5 meses que vai ficar tudo certo. Os pais vão jogar um sapato na tua cabeça, né? Não dá. Você tem que tentar fazer alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer para tentar minimizar a cólica? De acordo com esse documento, tá? Eu não vou falar sobre outras medidas que existem para tentar minimizar a cólica. Vou falar só o que está nesse documento. Não vou falar cólica e calme, não vou falar em drogas que não estão no documento, tá? Então, primeira coisa, se os bebês estão em aleitamento artificial, a gente pode considerar, no primeiro momento, fórmulas infantis específicas para distúrbios gastrointestinais funcionais. Quem são essas fórmulas? Nome comercial: Nansensitive e o Aptamil Sensitive Active. São fórmulas que têm menor quantidade de lactose, elas têm um pouquinho de espessante, elas têm uma proteína diferenciada, e isso tudo pode ajudar a diminuir os sintomas gastrointestinais funcionais, tá? Então, seria uma medida que está aqui no documento. Se esse choro intenso persiste, pode ser necessário a troca da proteína. Então, eu vou trocar a proteína da fórmula infantil que esse bebê estava usando por uma proteína extensamente hidrolisada, para afastar aí a possibilidade da alergia à proteína do leite de vaca tá causando esses sintomas de cólica, tá? No bebê que está em aleitamento materno exclusivo, eu posso tentar fazer uma dieta de restrição do leite de vaca pela mãe. E aí, a gente pode fazer essas dietas para observar se o paciente vai ou não melhorar os sintomas, e assim que ele melhorar os sintomas, eu tenho que fazer o teste de provocação. E o teste de provocação vai ser retornar a proteína íntegra para o bebê ou para a mãe, tá? Esse teste de provocação tem que ser feito, e isso é uma coisa que eu acho um absurdo, mas a minha opinião aqui não vale muita coisa, entre 4 semanas a 12 semanas da exclusão. Mentira, a minha opinião vale sim. Vamos fazer uma pausa aqui. 4 a 12 semanas após o afastamento, é o que eles colocam aqui no documento. O que acontece em 12 semanas? Gente, se eu for deixar essa mãe, se o bebê tiver em aleitamento materno exclusivo, 12 semanas sem consumir leite de vaca, eu tô falando de 3 meses. Em 3 meses, a cólica já desapareceu, já acabou. Então, o meu teste de provocação não vai mudar nada, né? Porque os sintomas passaram, não porque o paciente precisava desse período de exclusão, mas sim porque a cólica passou, né? Então, esse teste de provocação depois de 12 semanas eu acho o fim do mundo, mas é o que tá aqui no documento. 4 a 12 semanas de afastamento, tá? Quando você vai ler os documentos de APLV, eles falam de 2 a 4 semanas de exclusão. Então, isso aqui... Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria é que faz a prova do TEP, então a gente tem que obedecer o que tá escrito aqui, tá? Aqui ele coloca também que alguns probióticos podem ser utilizados para reduzir a duração diária do choro de alguns dos lactentes em aleitamento natural e em uso de fórmulas. Então, você poderia utilizar. Eles não citam aqui no documento quem são esses probióticos, mas eu falo para vocês. É o Lactobacillus reuteri e o Bifidobacterium BB12, tá? Esses seriam os probióticos. Ele segue aqui no documento falando que a explicação do neurodesenvolvimento dos lactentes tem sido sugerida na cólica infantil. Então, existe uma falta de controle neurológico no comportamento durante esse período da cólica e a gente vai ter uma melhora desse controle quando o córtex cerebral fica maduro, que vai ser por volta dos 3, 4 meses de vida, tá? Por volta dos 3 meses de idade. Também existe aqui uma outra hipótese de que os bebês com cólica, eles têm uma capacidade reduzida de reconhecer efeitos calmantes, como, por exemplo, colo da mãe ou a sacarose, né? Ele fala aqui do sistema endógeno de aceitação da sacarose, que a sacarose, ela tem um efeito calmante, um efeito de reduzir choro, dor, irritação. Claro que ninguém tá falando para dar açúcar para os bebês, mas eu tenho certeza que você já fez isso na UTI neonatal ou em algum lugar, colocou um G50 no dedo da luva e colocou pro bebê sugar um pouquinho para ficar mais calmo, porque a gente sabe que isso funciona às vezes. Mas nos bebês que têm cólica, esse sistema endógeno opioide, que é o sistema de acalento, de calma, não tá muito bem formado, tá? Então isso aí
É uma das justificativas. E isso me fala mais ainda, né, dessa associação do sistema nervoso central na cólica. E que o mais importante aqui é você orientar a família de que precisa ter paciência, calma e esperar que isso tudo vai passar antes dos 5 meses de idade. Tudo bem?